Imagina só a seguinte situação nos dias de hoje. Dois aviões militares, um chinês e um norte-americano, colidindo em pleno ar, levando à morte do piloto chinês e trazendo danos ao avião norte-americano que por muito, mas muito pouco, não sofreu um acidente grave com a perda dos 24 tripulantes. Pois é, isso aconteceu e é um dos eventos mais inusitados da história recente da aviação militar. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse acontecimento no vídeo de hoje do canal Águias de Aço. Então pessoal, no dia 1º de abril de 2001, um avião de patrulha EP-3, já no final de uma missão de 6 horas, foi interceptado no mar da China Meridional por dois caças J-8 chineses. Um desses jatos era pilotado pelo tenente Wang Wei, que fez 2 passagens perto do P-3 e, segundo os pilotos e a tripulação, a aeronave chinesa teria chegado a se aproximar a cerca de 1 metro a 1,5 metro da asa, e na terceira passagem ela colidiu então com a aeronave norte-americana. O J-8 se partiu em dois e o radome do P-3, que seria aquele nariz do avião, também se desprendeu completamente, e a hélice esquerda externa também foi bastante danificada. Os pilotos ficaram sem nenhuma indicação de velocidade e altitude no painel. A aeronave foi despressurizada e o estabilizador vertical do J-8 ainda atingiu o aileron esquerdo do EP-3, fazendo com que a aeronave rolasse para a esquerda 3 a 4 vezes acima da taxa máxima normal. E nisso o EP-3 foi lançado então num mergulho ali quase que invertido, caindo 2.400 metros em 30 segundos e mais 1.800 metros até que o piloto, o tenente Shane Osborne, finalmente conseguiu nivelar as asas e levantar o nariz. Ou seja, foi um verdadeiro milagre nessa aeronave não ter caído. E posteriormente o tenente Osborne até deu uma declaração de que chegou a dar a ordem para a tripulação que se preparasse para o impacto e para o eventual resgate. E nos 26 minutos seguintes até o pouso, que devem ter sido bem longos, a tripulação do P-3 já colocou em ação um plano de emergência que incluía a destruição de todos os itens sensíveis a bordo da aeronave, como equipamentos eletrônicos relacionados à coleta de informações, documentos e dados. E olha só que curioso que eles despejaram café quente nas unidades de disco rígido e nos equipamentos. Eles não tinham sido formalmente treinados para como destruir equipamentos e documentos sigilosos, confidenciais, e então improvisaram. O P-3 fez um pouso de emergência não autorizado no aeródromo de Lingshui, depois de pelo menos 15 sinais de socorro não respondidos e também com o código de emergência selecionado no transponder. Sempre que uma aeronave se encontra numa situação de emergência, os pilotos selecionam ali no transponder o código 7700 e, sem indicação de velocidade e com sérias dificuldades em se manter em voo, ele pousou a 170 nós, algo em torno aí dos 300 km por hora, quando que o normal seria algo em torno de 110 a 120 nós. E sem os chamados flaps, que são aquelas superfícies que aumentam a curvatura e em alguns casos até a área da asa, e ajudam bastante no pouso, além daquele problema no aileron que fez com que o piloto usasse todo o comando para o lado direito para conseguir manter as asas niveladas e pousar. Então foi uma situação realmente extrema. E já o piloto chinês, o tenente Wang, chegou a ser visto pelo seu ala ejetando logo após a colisão, mas o Pentágono declarou que o dano na parte inferior do EP-3 indicava que a cabine do caça chinês teria sido esmagada, tornando pouco provável a sobrevivência desse piloto. Mas de qualquer forma, o esforço de busca do governo chinês foi impressionante. A operação durou 10 dias e foram usadas cerca de 110 aeronaves, mais de 100 navios de guerra e pelo menos outras 1.000 embarcações civis e militares, com a participação de mais de 55.000 pessoas. Mas infelizmente o piloto nunca foi encontrado e foi dado como morto. E já quanto às causas dessa colisão, cada lado tem a sua versão. O governo dos Estados Unidos afirma que o jato chinês bateu na asa do P-3, inclusive o piloto fez uma declaração de que voava em piloto automático e em voo reto e nivelado no momento da colisão. E já o governo chinês, com base no relato do ala de Wang Wei, afirmou que a aeronave americana teria desviado em um grande ângulo em direção aos chineses, colidindo então com o J-8. Nenhum dos dois lados conseguiu comprovar a sua versão, mas o mais provável é que realmente o piloto chinês tenha causado o acidente,
já que o P-3 é uma aeronave grande, bem mais lenta, menos manobrável do que um jato como o J-8. E também porque já havia vários relatos de outras interceptações desse tipo, feitas pelos chineses. Mas, como eu disse antes, não se sabe ao certo o que aconteceu ali naquela situação. E depois daquele pouso milagroso, por mais 15 minutos, a tripulação norte-americana continuou destruindo itens e dados confidenciais a bordo da aeronave, seguindo o protocolo, mas eles foram forçados a desembarcar do avião, com soldados chineses olhando pelas janelas, apontando armas e até gritando através de megafones. E aí, depois que eles desembarcaram, os ânimos se acalmaram, os chineses até ofereceram água e cigarros, e os militares dos Estados Unidos foram mantidos em um quartel militar, onde foram interrogados por 2 dias. Eles alegam que no geral foram bem tratados e tiveram até uma relação muito tranquila, muito amigável com os guardas. E depois de 11 dias a tripulação do EP-3 finalmente retornou à sua base lá no Havaí, onde foram submetidos a mais 2 dias de intensos interrogatórios. O piloto, o tenente Shane Osborne, foi premiado com uma medalha por heroísmo e extraordinária realização durante esse voo. E já o piloto do J-8, o tenente Wang Wei, foi homenageado póstumamente na China como o guardião do espaço aéreo territorial e das águas. E a sua viúva recebeu também uma carta pessoal de condolências do então presidente George W. Bush. A Marinha dos Estados Unidos alegava que o EP-3 poderia ser consertado em 8 a 12 meses, mas a China se recusou a permitir que ele fosse consertado ali no local, e a aeronave foi então desmontada e devolvida aos Estados Unidos em 2 Antonov AN-124 e voltou a voar alguns anos depois. E o outro fato também bem inusitado nisso tudo é que, além de pagar, é claro, pela desmontagem e transporte do P-3, os chineses ainda cobraram pelos 11 dias de alimentação e hospedagem, no valor exato de 34.567 dólares e 89 centavos. Então eles foram até bem específicos aí nesse valor, e eles ainda exigiram uma compensação de $1 milhão dos Estados Unidos pelo J-8 perdido e seu piloto. Mas isso obviamente foi recusado e nenhuma negociação foi realizada. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa história e que a gente fique imaginando é se algo parecido acontecesse nos dias atuais, com a China sendo hoje o principal rival dos Estados Unidos. Isso certamente causaria uma grande crise diplomática e sabe-se lá que outras consequências isso também poderia trazer, Ainda bem que naquela época, apesar de uma já certa rivalidade, as tensões entre os dois países eram bem menores. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição. E não deixem de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. O link também está ali na descrição. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.